Olá, escritoras, escritores, amantes do livro, povo da literatura. Estamos aqui ao vivo na máquina do mundo virtual e quem lhes fala é Rogério Duarte, da União Brasileira de Escritores. Esse aqui é o UBEcast Brasil, o nome que nós demos para o podcast da UBE gravado online para garantir espaço a todos os nossos associados. Em 2020, na pandemia, a nossa entidade deu início às terças literárias, em que nós entrevistávamos escritoras e escritores de destaque na literatura brasileira. Esse projeto se desdobrou agora no podcast do PE, agora em 2021. A gente tem feito gravações ao vivo nos estúdios da Gargamel Produções, aqui em São Paulo, no bairro do Limão. Mas a UBE é uma entidade de porte nacional. Então, muitos de nossos escritores associados não moram em São Paulo, e aí resolvemos abrir este espaço de entrevistas online para que todos possam mostrar vida e obra. Hoje vocês vão ver uma grande obra, muitos projetos da nossa entrevistada. Antes de começar a entrevista e apresentá-la, eu queria que o Eliakim Batista, que está aqui comigo, desse um oi para todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar em mais um episódio do UBEcast Brasil aqui com vocês. Eu nunca vou deixar de dizer que nada disso estaria acontecendo se não fosse o Eliakim, que lida no cotidiano da UBE com todos os autores que pedem associação, renovação, é o homem das nossas redes sociais. Todo mundo está dizendo, as redes sociais da UBE estão renovadas, cheias de conteúdo. Pois é, se não fosse o Eliakim, nada disso estaria acontecendo. Eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, daqui a pouco ela dá o oi para vocês. Ela é a Jo Ramos, jornalista e escritora, graduada em comunicação social, pós em sociologia urbana, licenciatura em letras. É a fundadora da ZL Books Editora, ela vai falar de alguns lançamentos da editora para nós hoje, e do movimento Defesa da Mulher pelo fim da violência contra as mulheres. Ela tem muitos projetos, então eu vou deixar que ela fale, genericamente, apresentando de maneira geral. Ela lançou 10 livros do projeto Jovens Escritores, com adolescentes de vários países, lançou 8 antologias de escritores de língua portuguesa, é agitadora de uma série de eventos, salões de literatura brasileira e literatura de língua portuguesa em vários países, Europa. Em 2020, ela criou a Academia de Letras da América Latina, o concurso literário Francisca Rodrigues Alves, também tem um outro concurso que é o Clarice Lispector, e tem alguns livros. Violência contra Mulheres deu um basta, esse é um livro. A Mulher e Seus Direitos, outro. A Vida em Frases, o terceiro livro. Rio de Janeiro, uma questão de políticas públicas, mais um. Como Você Está, outro livro. O infantil, Jaci no Mundo dos Livros, é infantil, né, Jô? É infantil. É isso, é infantil. E o último, se eu conseguir, porque são muitas informações, o mais recente é o Quem Vai Cuidar de Nós, é isso? Seja bem-vinda, Jô, é uma alegria ter você aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada, Eliakim, amigo de tanto tempo, estamos sempre juntos, você está sempre lembrando de mim, muito obrigada, e é um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Jô. Jô, eu queria que você contasse para nós a sua história como leitora, que depois virou escritora e agitadora da literatura. Qual que é a sua relação com a literatura, aquela inicial, da infância, as primeiras leituras? Pois não. Então, é o seguinte, eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Como filha única, você imagina, né? Então, filha única sempre é muito, muito danada. E eu sempre li muito, pequena, não tinha muito incentivo dentro de casa, mas o incentivo mesmo veio das escolas que eu frequentei. Eu nasci em Recife, Pernambuco, e lá as escolas são muito, muito bem orientadas, e a gente já começa desde a infância. Eu comecei numa escola que tinha português e francês, no primário, você imagina. Então, veio dessa época. E aí, quando eu entro na faculdade de jornalismo, que eu sou formada em jornalismo, e aí se intensificou bastante, né? Junto com meus trabalhos, e sempre por uma ótica, tudo que eu escrevo sempre é pela ótica jornalística, pela ótica da pesquisa, do fator social
do momento, do que está ocorrendo com a gente no mundo, aqui e agora. Não tenho livros... Para não dizer que eu não tenho livro de poesia, tem um pequenininho que eu nem dou muita importância, porque sei que é uma coisa que eu nem devia falar muito sobre ele, que me arrisquei. Eu me arrisco na poesia, mas muito pouco. Então, eu comecei daí. Então, daí eu fui lendo e, na faculdade, eu já sentia vontade de publicar alguma coisa, porque quando eu saio da faculdade, eu fundo, uns 10 anos depois, eu fundo o Movimento de Defesa da Mulher, porque como a violência contra a mulher no Brasil chega num patamar muito elevado, e eu, como jornalista, trabalhei em vários jornais, trabalhei no Globo, trabalhei no Dia, trabalhei na Última Hora, são jornais antigos do Rio de Janeiro. E depois eu comecei a falar sobre isso, eu falei, não, preciso escrever sobre isso. E eu comecei a escrever sobre violência contra a mulher como denúncia. Tanto que eu fui para o mundo inteiro, fiz palestras em vários países. Meu livro, A Mulher e Seus Direitos, foi lançado na Itália, foi lançado em Nova York, Paris também, enfim, eu fiz um monte de cidades e países com esses livros de denúncia, né? Comecei com isso, denunciando, e acho que até hoje a minha linha é um pouco assim. Só o último livro, que é esse daqui, que é um depoimento mais particular sobre a pandemia. Não deixa de ser um livro social, porque não é só como eu me sentia, mas como eu via o mundo, e como esse mundo se retratava no momento trágico dessa nossa sociedade recente. Então, foi assim que começou tudo. Ô, Jô, mostra de novo, por favor, a capa. Tá. É o Como Você Está, esse livro publicado pela ZL Books. ZL Books, a sua editora, né? A minha editora. Ele tem 2 capas, essa e essa daqui. Perfeito. Maravilha. Eliakim, quer fazer a pergunta? Sim, primeiramente, aproveitar para falar que Como Você Está, eu tive que ler em doses bem homeopáticas, porque é um livro muito sensível, né? E fala de diversas pessoas, como elas se sentiram, né, durante a pandemia. Mas a minha pergunta, Jô, é sobre o seu projeto de livros, de salões do livro espalhados pelo mundo. Já teve isso em vários países. E eu quero saber, primeiro, mais sobre o projeto, para quem não conhece, e depois, qual que foi o caso mais curioso que você já encontrou de pessoas que foram visitar um salão do livro? O Salão do Livro ele começa depois que eu abro a editora, a ZL Books, porque eu comecei a escrever e resolvi ter uma editora onde eu pudesse publicar meus livros. Eu não tinha muito saco de ficar correndo atrás de editora, nem convencendo ninguém daquilo que eu tinha que falar. Então, resolvi abrir a editora mais para publicar meus livros e de alguns amigos também que não tinha onde publicar, do pequeno escritor, do escritor independente, das pessoas que pagam para fazer seus livros, né? Das pessoas que têm 10, sei lá quantas profissões, escrevem, mas também trabalham em outras áreas. Enfim, desse tipo de escritor e de autor. E aí eu comecei a ver que, depois que eu fiz a editora, eu fiquei pensando onde é que a gente vai lançar esses livros, quem vai ler esses livros. A distribuição de um livro não é nada fácil no Brasil todo, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. Então, eu tive a ideia de formar pequenos salões de livros em vários países e onde a gente pudesse ir nesses salões, lançar o livro, conversar com leitores, possíveis leitores, formadores, né? Como se fossem formadores de plateia, formadores de leitores. Essa é a função do Salão do Livro, em cada país. Aí eu comecei em Portugal, depois eu fui para Nova York, depois eu fui para Montreal, depois eu fui em Berlim, depois eu fiz Paris, e em Portugal eu fiz Lisboa, eu fiz os Açores, a Ilha de São Miguel, depois eu fui para Covilhã, e eu fui fazendo, e todo mundo me chamando para várias cidades. E, em paralelo, eu ia também frequentando os grandes salões de livros, por exemplo, a Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia, eu tive um stand lá, comprei um stand, fui lá,
porque eu tenho essa coisa, se ninguém me convida, eu pago, compro um espaço, vou e faço. E levo todo mundo que quiser ir comigo, né? Eu fiz isso. E aí fui para o Salão do Livro, a Feira do Livro de Londres também, comprei um stand, levei todo mundo para lá e vamos embora falar e mostrar o nosso trabalho. Porque essa é a ideia. O Salão do Livro ele não compete com feiras, nem bienais, não é nada disso. São pequenos salões onde a gente pode colocar o autor de frente com o seu futuro leitor, mostrar sua obra e por aí vai abrindo caminho. É mais um caminho para o autor. Tem vários, tem as bienais todas maravilhosas, tem as feiras internacionais de livros. Enfim, você pode fazer tudo, mas você também pode optar por pequenos salões aqui e acolá, onde você possa conversar mais perto do seu leitor ou do seu futuro leitor. Essa foi a ideia do Salão do Livro. Então, eu acho que tem muitas histórias, tem pessoas que nunca tinham lançado o livro e foram para a Feira do Livro de Paris, por exemplo, junto comigo, para o Salão. E o Salão do Livro é uma coisa muito interessante. Por exemplo, em Montreal, eu fiz uma padoca, uma padaria maravilhosa de uma paulista que tinha enchido o saco de ficar no Brasil, foi para Montreal, estava terminando lá um mestrado, resolveu abrir uma padaria gigante, bonita, com nossos doces todos maravilhosos e brasileiros. E, no final, ela tinha aquele espaço lindo lá atrás. Foi lá que nós fizemos o Salão do Livro. Então, a gente, em Nova York, eu fui para uma biblioteca pequena de um brasileiro que estava há mais de 60 anos morando lá. Ele comprou um prédio, então a biblioteca dele é uma biblioteca maravilhosa e o espaço que ele tinha quase que num subterrâneozinho, assim, é lá que a gente fazia. E não continuo fazendo lá no momento, porque no momento não está dando, ele faleceu, enfim, está em outras mãos, mas a gente deve voltar aí para Nova York, mas para um outro espaço. E assim a gente vai fazendo pelo mundo todo. O que a gente não pode fazer é deixar de contar nossa história, contar aquilo que a gente acredita. Porque é nessa linha. Eu não quero trabalhar com pessoas que já têm a mídia toda na mão, já, né? Essas pessoas já têm espaço demais. Então, eu quero trabalhar e trabalho já desde 2012, que eu venho nessa pegada, com novos autores. Você gosta de abrir espaço. Abrir espaço, com novos autores e escritores independentes e pequenas e médias editoras. Perfeito. Esse é o foco. Eu queria que você falasse um pouco dos livros agora. Você falou do projeto, eu queria falar assim, você falasse de alguns dos livros, ou seus, ou da editora. Bom, a editora já tem mais de 50 livros lançados nesse caminho, porque é uma editora pequena, tem site, né? A gente vende pelo site e a gente faz o lançamento nos salões de livros. Uhum. Aqui, por exemplo, eu tenho o Salão do Livro do Rio também, eu esqueci de falar que eu tenho o Salão do Livro no Brasil, que já é o 4º ano que a gente está indo para fazer aqui no Rio de Janeiro. É a mesma pegada que eu te falei, são escritores independentes que pagam também para que a gente possa fazer por um valor muito abaixo do mercado, porque se não fosse assim não teria sentido, né, da editora existir. O que a gente não consegue fazer e que a gente também não tem interesse de fazer é a distribuição nacional, porque isso já tem quem faça. Então, a ideia é fazer coisas que ninguém está fazendo, proporcionar abertura de canais e ferramentas para quem não para quem não tem ainda aberto o caminho, ou para quem já tem, mas gosta de uma coisa mais intimista. E a editora segue nessa pegada até hoje. E, junto com isso, a gente tem outros projetos, que é o projeto Jovens Escritores, né, que eu também faço, já fez lancei o 10º livro, esse é um projeto totalmente pago por mim, não tenho ajuda de nenhuma empresa, não tenho ajuda de nenhum patrocinador, então já fiz 5 vezes em Portugal com alunos de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, até russos, crianças russas, porque eu trabalho lá em Portugal, numa escola que ela recebe filhos de imigrantes do mundo inteiro. E eles não só aprendem português, mas participam dos projetos de implementação dentro da escola. E o projeto Jovens Escritores é um deles. Então, já estamos no 10º livro, e agora, esse ano,
acho que em janeiro desse ano para o outro, eu faço aqui na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Entendi. Não, mas eu queria que você mostrasse alguns livros, concretamente. Bom, esse daqui que lançou, né? Bom, por exemplo, esse daqui eu lancei agora, o último livro da editora. Essa daqui é uma amiga, Gisele de Lis, que fez faculdade comigo, uma poeta maravilhosa, escritora, que nos deixou já tem algum tempo. E esse livro rolou de mãos e mãos e mãos e mãos. E eu fui descobrir agora que ela tinha deixado mais de 30 poemas belíssimos. Então, eu fiz em memória dela agora. Esse livro foi lançado em junho, Gisele de Lis, Matalotagem, ela deixou o livro praticamente pronto. O título do livro é dela. E, infelizmente, a Gisele não aguentou essa vida e decidiu ir embora. Ô, Jô, mas é um livro muito interessante e eu quero muito que vocês tomem conhecimento da existência dele. É um livro de poesia, você falou? É um livro só de poesia, uma poeta. O original estava circulando entre pessoas conhecidas, é isso? Isso, ela quando morreu, ela deixou tudo anotado, tudo direitinho, né? Porque foi uma morte provocada, e deixou com o irmão. E o irmão tentou lançar, não conseguiu, e morreu também. E aí depois foi para a mão de um amigo meu, que soube que esse livro estava numa prefeitura de uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro. E aí o meu amigo falou: Jô, olha só, eu não acredito que você não saiba que a nossa amiga deixou um livro maravilhoso e que você poderia muito bem lançá-lo. Mas ele se encontra na mão de um amigo nosso que está lá tentando e não consegue. Aí eu peguei esse livro. No ano passado, em outubro, peguei todos os textos, com quase que 30 anos escritos. Olha que loucura. E até os desenhos do livro, coisas aqui dentro que ela fez, são feitos por ela, que ela deixou. As ilustrações são dela também. A ilustração é dela, tudo, o título do livro é dela. E aí eu resolvi fazer uma coisa em homenagem a ela. Esse é o último lançamento da minha editora, e o penúltimo é o meu livro infantil, que é o primeiro livro que eu faço, infantil, que conta a minha história. É a sua história. Então é uma autobiografia. Sim, exatamente, no mundo dos livros. Uma menina nordestina, porque eu nasci em Recife, mas vivo há muitos anos aqui no Rio, né? Eu vim para cá muito pequena, com 6 anos. E aí eu vou começar contando a história dela, que é a minha, mais ou menos, claro que está um pouquinho enfeitada, não é? Está um pouco de enfeitadinha, olha ela aqui, dançando pastoril, que é uma dança típica nordestina, não é típica nordestina, mas é da cultura do Nordeste. Sim. Ela vindo para cá, para o Rio, com a sua mamãe, no bus, ônibusinho. Então, na verdade, essa ideia aqui, já vai sair o segundo, não só conta a história dessa menina, mas também conta... cada livro vai tratar de uma manifestação cultural nordestina. No próximo, a gente vai falar sobre o maracatu, depois já está pronto para sair, está quase saindo. Esse fala sobre o pastoril, que é uma dança e uma brincadeira nordestina. Em Recife, a gente faz muito isso. E assim vai. Então vai ser uma série. Isso, vai ser uma série, exatamente. Todos de sua autoria ou outros autores vão participar? Não, só eu. A única coisa que eu faço sozinha é isso. O resto tudo tem as antologias que estão ali. Depois eu não sei se eu devo pegar agora, mas as antologias, eu já tenho 15 antologias que eu faço e convido outros autores, todas bilíngues, sempre o português inglês, o português francês, tem português francês, alemão, português espanhol e português inglês. Maravilha. Onde os escritores participam. Ô, Jô, então é o zlbooks.com.br, é isso? Isso, zlbooks.com.br. Não sei se você quer falar alguma coisa para se despedir, a gente está se encaminhando para o nosso fechamento. Eu quero convidar vocês a darem uma olhadinha lá no meu site. E outra coisa também que eu esqueci de falar, que é uma coisa interessante, que é a Academia de Letras da América Latina. Isso. Nós, autores da América Latina, não temos nenhum canal de representação
Todo mundo tem academia, para todo mundo, em todas as esquinas do Brasil tem uma academia. E não tem dos autores latinos. Uhum. Eu quero que vocês venham para a academia, deem força, participem também. Né? A gente está no momento que a gente tem mais é que gostar da nossa América Latina e colocar ela no foco novamente. Estamos no foco de tudo no mundo novamente. Então, eu acho que a academia é um ponto bem bacana para a gente falar. E muito obrigada pelo convite. Imagina. Essa academia é a Academia de Letras da América Latina. É ela que faz o prêmio literário Clarice Lispector, é isso? Não, ela faz o prêmio, o concurso Francisca Rodrigues Alves. Tá bem. Isso, o prêmio eu não falei, né? O prêmio, não fala do prêmio. Clarice Lispector, não é um prêmio que eu já faço desde 2013 também. Todo ano a gente faz um jantar com a premiação dele no Copacabana Palace aqui do Rio de Janeiro. Esse ano já consegui colocar alguns vencedores na página, ainda está faltando outros. Então, a festa vai ser dia 6 de fevereiro, no próximo ano, sempre é em fevereiro ou janeiro. E aí a gente recebe as pessoas e, novamente, porque é assim que a gente tem que fazer. Não tem onde lançar o livro, a gente cria uma editora e lança o livro. Não tem onde ir, a gente cria o salão. Não tem onde ganhar prêmio, a gente cria o prêmio, gente. E vamos nós, vamos embora. A gente não vai ficar parado porque não ganhou um jabuti ainda. Não é? Quem sabe vai ganhar o jabuti. Enquanto isso, tem nossos prêmios e eu espero vocês todos lá nos meus projetos. Muito obrigado, Jô. Foi uma alegria. Obrigada a você. Obrigada, Eliakim. Obrigado, Jô. Foi um prazer revê-la. Foi um prazer. Uma alegria te receber. Eliakim, quer se despedir? Agradeço a Jô, agradeço você, Rogério. E estamos aí sempre em todos os episódios do BEcast Brasil, esse formato online. Obrigado. Eu me despeço também dizendo que a nossa trilha sonora especial é de autoria de Zeca Viana, a música Candongas Não Fazem Festa. O Eliakim é o responsável pelas redes sociais da UBE. Esse roteiro é dele e meu, e a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe deste podcast. ube.org.br/associe. Tem mais não, até a semana que vem.